Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Os gastos com tecnologia aumentam no nosso país brasileiro e Tupiniquim? Sim, aumentaram muito. Como eu não ganhei na Mega Sena, eu só preciso ficar pensando em gastos, como controlar gastos. Enfim, mas uma pesquisa mostrou que o aumento do dispêndio de recursos com tecnologia subiu 17% no Brasil nos últimos 2 anos. Claro que subiu sobretudo nas classes mais abastadas, que tem mais recursos para aplicar nisso, mas na verdade houve um aumento em todas as categorias. Embora os aparelhos estejam ficando cada vez mais baratos, assim seja possível, do celular aos aparelhos mais sofisticados, como tablet, todos eles caíram de preço em relação ao momento em que foram lançados, mas o que subiu foi o gasto com a manutenção desses aparelhos e com os pacotes de internet, de telefonia envolvidos no uso desses aparelhos. Então, houve um crescimento assim, muito significativo nas classes A e classe B, de quanto as famílias brasileiras consomem com telefone, TV e internet. Em 2010, a classe A1, que é a classe com renda até 14.550, ela consumiu mensalmente mais de R$2.000 com telefone, internet e TV a cabo. De modo geral, os economistas mostram que as famílias brasileiras têm gasto entre 10% e 15% com esses itens, e 10% e 15% do orçamento mensal, né, que é uma fatia... Que é um peso bem significativo. Um peso bem significativo. Na classe chamada classe A2, que é renda até 9.850, quase 10.000, esse consumo hoje está em torno de R$1.390 por mês. Também que muito também pesado. Não é... E na classe B, que é uma faixa com salários até 5.350, esse consumo ficou um pouquinho menos de 1.000, na faixa dos R$970 por mês. E o que mostra é que quanto mais facilidades, mobilidade esses aparelhos oferecem, mais os brasileiros querem consumir, querem estar interligados, conectados. E aí não é só ter hoje um notebook, você quer um notebook com o 3G que te garante o acesso à internet o tempo todo. De qualquer lugar. Você quer ver televisão no celular e fazer todas as possibilidades que os aparelhos modernos te dão. E aí essa conta vai ficando cada vez mais pesada no orçamento familiar. De modo que antes, quando a gente ouvia especialistas em planejamento financeiro, ele sempre na hora de economizar, corte aqui, corte ali. E hoje, ontem mesmo, a gente estava com uma matéria no ar mostrando que você quer controlar o orçamento agora em janeiro, dá uma controlada nos seus gastos com internet, TV a cabo. Se você vai passar a maior parte do mês fora da cidade, suspenda o serviço por um mês, porque esse hoje já é um gasto muito significativo para as famílias brasileiras. Interessante, você está lembrando uma coisa que eu nunca me preocupei. Eu viajo em férias, por exemplo, e nunca me preocupei em suspender os serviços que eu só utilizo se estiver em casa. É uma boa ideia. Porque hoje eles são uma despesa significativa. Sim. Então, se você suspende o serviço por um mês, ele de fato representará uma boa economia naquele mês. Claro que precisa ver que pacote que você está, que plano você comprou, para ver qual a possibilidade, se permite ou não, mas de fato controlar as despesas com tecnologia hoje fazem toda a diferença no orçamento da família brasileira, que ficou muitíssimo moderna. Eu citei aqui exemplos das faixas com renda mais elevada, mas o consumo de tecnologia, com tecnologia hoje, também é muito significativo mesmo nos salários mais baixos. Na classe B2, com salários aí de menos de R$3.000 por mês, esse consumo já é de quase R$350. E na classe C1, com renda até R$1.650, as pessoas já gastam em torno de R$120 por mês com esses consumos. Mesmo para quem tem, por exemplo, aparelho pré-pago, na verdade as recargas são maiores para permitir acesso às redes sociais, por exemplo. Então, mesmo que em créditos as pessoas consomem mais no telefone celular.
enfim. E mantendo a relação dos 10%, né? 10 a 15%. Que você vê lá de cima, das classes mais altas. Essa média de 10 a 15%, essa pesquisa do Instituto Nielsen, ela se mantém para qualquer faixa de renda que a gente analisa. Interessante que outro dia eu estava fazendo uma reflexão com um amigo, numa conversa, disse assim, eu espero que o aparelho seja lançado para depois ele perder um pouco do valor e aí eu poder comprá-lo, falei para ele. Aí ele disse assim, eu não consigo fazer isso porque eu sou muito viciado em tecnologia e quando eu vou comprar, mesmo que ele esteja mais barato, já tem um mais moderno. E aí você compra logo mais caro. Aí ele falou, alguém está na minha frente, eu não suportarei isso. E aí é preciso comprar. E de fato, ainda que o preço do aparelho caia, não é só comprar o aparelho. Hoje precisa caber no orçamento da família a despesa para manutenção de tudo isso, de toda essa modernidade que custa caro. Dos números de serviços que cada vez são oferecidos para a gente. E não é só você, aí o seu filho também quer consumir esses efeito produtos. É como TV a cabo, que toda a família quer, e aí antes você tinha um ponto, agora tem 2, e agora você precisa ter a casa inteira. Eu capitulei, por exemplo, com meu filho, eu capitulei na TV a cabo. A TV a cabo é dele, eu dou essa permissão absoluta. De vez em quando ele deixa que você assista alguns momentos. Aí eu mantenho um ponto só, sem nenhuma briga, não tem problema. E a televisão continua o caixotão. Continua o caixotão. Porque ontem eu disse aqui que eu ainda não cedi a tentação de comprar uma LCD ou LED ou qualquer outra coisa. Ainda tem aquelas TVs grandes de 32 polegadas que estão lá, né, quase que como um museu ocupando a sala da minha casa, mas que eu sempre que eu olho para ela, falo assim, mas ela foi muito mais barata do que esses slings que me oferecem agora. Então tá tudo bem, a relação custo-benefício ainda está mantida. Você tem sido um consumidor muito controlado, Paulo. Radicalmente controlado, às vezes até por obrigação. Ivana Moreira conversou conosco sobre a economia nesta manhã de quarta-feira, volta amanhã, quinta-feira. Ivana, um bom dia para você. Bom dia, até amanhã.